pessoal, vamos então começar a nossa aula sobre o sistema nervoso. Ficamos aí um tempo sem desenvolver conteúdos novos, então hoje vai ser uma aula um pouco mais pesada, eu vou dividir em duas partes. O ideal é que vocês estivessem com um slide impresso em mãos, mas na impossibilidade disso, pelo menos os tópicos copiados, tá? A vantagem da videoaula gravada é que vocês podem pausar, voltar, repetir, né? A gente tem essa possibilidade. Então, o último conteúdo trabalhado foi o tecido nervoso. E fazendo uma retrospectiva do tecido nervoso, nós vamos olhar aqui a estrela do tecido nervoso, né? O que é tecido? É um conjunto de células que desenvolvem funções em comum, específicas, importantes ali. Essa é a célula nervosa ou neurônio. Então, ela é formada pelos dendritos, que são essas ramificações mais curtas, que captam os estímulos, som, toque, calor. Aqui é o corpo celular, onde fica o núcleo, o material genético. E manter o esquema e não mostrar, ok, desculpa. E esse prolongamento maior aqui é o nosso axônio, que pode ter milímetros ou metros. Então, nós temos em volta desse axônio, que transmite um impulso, essa bainha, chamada bainha de mielina. Então, vocês podem anotar aí que é uma gordura que funciona como isolante elétrico. Lembrando que o impulso chega no neurônio pelos dendritos, passa pelo corpo celular e pula essa gordura. Por isso que a bainha de mielina acelera o impulso nervoso, tá? Então, anota aí, flechinha nisso, acelera. E aí, quando chega na parte terminal do axônio, vejam que aqui tem vesículas, né, bolsas cheias de neurotransmissores ou neurohormônios, né, como adrenalina, dopamina, serotonina. A gente já viu isso aula passada, tá? Então, quando eu falar em corpos celulares, eu vou estar falando dessa região aqui do neurônio. Quando eu falar de axônios, eu vou estar falando dessa região aqui, ok? Até vocês podem anotar ainda nesse slide, porque eu vou falar em nervos e vou falar em gânglios nervosos. Então, anota aí o que são nervos, faz uma flechinha aí do lado. Os nervos é um aglomerado de vários axônios, tipo um emaranhado de vários axônios, envolto por tecido conjuntivo, tá? Deixa eu voltar aqui, a setinha. Envolto por tecido conjuntivo, tá bom? Então, isso seria um nervo, tá? Então, a gente tem nervos olfativos, voltados ao olfato, nervo auditivo, audição, nervo visual, visão, ligado com os olhos. Então, isso é nervo. Quando eu falar gânglios nervosos, gânglios são aglomerados de corpo celular, tá? Então, gânglios nervosos, aglomerado de corpos celulares, vários corpos celulares juntos, meio tipo uma maçaroca disso, tá? E quando eu falar nervo, eu vou estar falando então de axônios, vários axônios enliados e encapados por tecido conjuntivo, tipo um cabo. O sistema nervoso, ele se divide em SNC e SNP. O que é SNC? Anota aí. Sistema Nervoso Central. E o que é o SNP? Sistema Nervoso Periférico. Ok? Então, o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo. Anota aí do lado, fica na tua caixa craniana, no teu crânio, na tua cabeça, e a medula espinhal, certo? Que fica aí na tua coluna, ok? O encéfalo, ele é formado por, anota aí do ladinho para a gente começar, é formado por tronco cerebral, cerebelo e cérebro. Tá? Tronco cerebral, cerebelo e cérebro, tudo na caixa craniana. Então, encéfalo, boa parte é cérebro, mas não somente. O sistema nervoso periférico, ele se subdivide em sistema nervoso periférico somático e sistema nervoso periférico vegetativo, ou, anota aqui embaixo, autônomo, vegetativo ou autônomo. O sistema nervoso periférico somático, ele é formado por nervos craniais, que partem do crânio, e nervos espinhais, que partem da tua medula espinhal, tá?
E ele está muito relacionado com atos de reflexo, por exemplo, você ver uma comida cheirosa, colorida, né? O reflexo é você aumentar a sua salivação, por exemplo. Esse é um reflexo, tá? E o sistema nervoso periférico vegetativo ou autônomo é por ações involuntárias. Por exemplo, o teu batimento cardíaco, tu não controla isso. A gente já aprendeu isso em tecido muscular, tá bom? Então, o somático há uma vontade ou um reflexo e o vegetativo é autônomo, ele é involuntário, você não tem uma consciência de comando. E aí os nervos que compõem esse sistema nervoso são chamados de simpáticos e parasimpáticos, que a gente vai ver mais sobre isso mais lá na frente. O sistema nervoso ele tem proteções, então ele tem planos de proteção. Então vamos pensar aqui a parte óssea. Nós temos ossos que protegem o nosso cérebro, a nossa medula, por exemplo. Os ossos do crânio é o nosso capacete natural, ele protege o nosso encéfalo, que é formado também por cérebro. A tua coluna vertebral tem ossos que vai proteger a tua medula espinhal. Mas também nós temos a proteção membranosa, por membranas, como as meninges. Meninges são membranas formadas de tecido conjuntivo, flechinha aí, tecido conjuntivo. São 3 membranas, tá? Que protegem tanto o teu encéfalo como a tua medula. As meninges, elas encapam todo o sistema nervoso. Você tem a dura mater, aracnoide e pia mater, são 3 membranas, tá? E também temos um líquido que fica também entre essas membranas que vai proteger esse sistema nervoso. Ele protege de choques mecânicos, de batidas, de agressões, que é chamado de líquor ou líquido encefalorraquidiano, ou ainda LCS, se quiser anotar aí, LCS, que quer dizer líquido cérebro-espinal, tá? É um líquido incolor, estéril, não é para ter vírus nem bactéria nesse líquido, ok? E quando ele acumula em excesso, por exemplo, lá no encéfalo, ele causa um problema chamado hidrocefalia, que é acúmulo de líquido na parte encefálica. Tem que fazer punção, tem que retirar esse líquido, ok? Aqui mais um slide, né, bem ilustrativo, então acompanha comigo a seta. Estamos aqui analisando o crânio, onde está o encéfalo. Você tem o couro cabeludo, você tem o periósteo, a gente não aprendeu ainda sobre isso, mas anota aí. É tecido conjuntivo, que encapa os ossos, tá? Peri vem do grego, quer dizer em volta, ósteo quer dizer osso. Você tem o osso do crânio, são vários ossos encaixados. Quando a gente nasce, nem todos estão tão encaixados assim, como a moleira, né? É um espacinho ali que depois vai fechando. E aí você tem aquelas 3 membranas, as 3 meninges que eu falei, ó. De fora para dentro você tem a dura mater, aracnoide, que tem esse nome porque lembra teia de aranha, e a pia mater. Essa terceira aqui, flechinha nisso, é a mais vascularizada, é a mais cheia de vasos sanguíneos, tá bom? E aqui você tem então o que se chama de massa encefálica, o teu cérebro. Pode ver que ele é cheio de circunvoluções, de dobras. Essa parte aqui mais externa é chamada de córtex cerebral. E aí eu quero que você anote aí. Flechinha aí no córtex cerebral, coloca aí. É uma fina camada, mais ou menos 4 milímetros, e ela processa as informações. Então, memória, pensamentos, reflexo, comando, tudo tá nessa fina camada, tá bom? Que é o córtex cerebral, tá? E ele também tem uma cor mais cinzenta. Anota aí, é massa cinzenta. O que seria essa massa cinzenta? É formada lá dos corpos celulares que eu falei para vocês, lá das cabeças dos neurônios. Ó, aqui até dá para a gente usar, ó. É formada só por essa região aqui, tá bom? Então, a massa cinzenta, e tem essa cor mesmo, forma o nosso córtex cerebral. É uma área muito importante do nosso encéfalo. E abaixo dele você tem o que se chama de substância branca ou massa branca,
tá? Você pode também colocar aí. Tem a massa cinzenta e a massa branca. Por que que é branca? Porque ela é feita de axônios, da gordura, mielina, gordura. Gordura é esbranquiçado, tá bom? Então, por isso que tem essa cor, essa coloração, essa massa branca. Aqui mais um slide, né, mostrando as meninges, certo? Aqui é uma foto de uma cabeça escalpelada, né? Foi tirado o couro todo e chegou nessa meninge aqui, que como é muito vascularizada, provavelmente aí deve ser a pia mater, tá? Aqui mais um slide trazendo para você as proteções, né, que envolve tanto o teu encéfalo como envolve a tua medula, ó, dá uma olhada aqui na minha seta. O teu encéfalo é formado pelo cérebro, cerebelo, tá? Aqui tá cerebelo e o tronco encefálico. E aqui tá a sua medula. Tanto o encéfalo quanto a medula tem as meninges e tem o líquor, tá bom? A medula ela vai correr dentro das vértebras, ó. Depois a gente vai ver mais sobre isso. Aqui um slide mais a fundo do sistema nervoso central, do que ele é formado, né? O encéfalo, por exemplo, ele é formado pelo cérebro, que é composto, por sua vez, por telencéfalo, que é o próprio cérebro, e o diencéfalo, que a gente vai ver depois. O tronco encefálico, que é formado pelo mesencéfalo, pela ponte, pelo bulbo, e o cerebelo. E mais a medula espinhal, ou, anota aí, medula raquidiana, ou medula espinal, só com M. Todas as três formas estão corretas, tá? A gente vai falar mais sobre cada parte aí do sistema nervoso central. E aqui, para encerrar essa primeira parte, nós temos uma foto, né, do sistema nervoso central. O cérebro, o encéfalo, aqui visto de cima, aqui é o cérebro, são dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E lá embaixo vai estar o cerebelo e o tronco, a gente não consegue ver por esse ângulo. E a medula, ó, dá uma olhada aqui na medula. A medula espinhal, a cauda equina, que é a parte final ali, que fica bem no final da coluna, e os nervos, ó, os nervos espinhais, que partem da medula espinhal, porque tem nervos também craniais que partem da região aqui do encéfalo, tá? Então, essa primeira parte a gente vem até aqui. O que a gente vai anotar dos hemisférios, que é interessante? O hemisfério direito, anota aí, flechinha, olha que coisa incrível, ele controla o lado esquerdo do nosso corpo. E esse lado do cérebro, ele está muito ligado à criatividade, às emoções, aos sonhos. Essa região aqui, ó, bem no meio, bem nesse suco central, é chamado de corpo caloso, com S, pode anotar aí, corpo caloso, e faz a conexão entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo controla o lado direito do corpo, né? Eles cruzam esse controle. E o hemisfério esquerdo do cérebro, ele está relacionado à razão, ao bom senso, né? Habilidades matemáticas. Então, veja, o direito é emoção e o esquerdo é razão, certo? Então, essa primeira parte a gente finaliza aqui.